O Império Bizantino. Quais foram as suas principais características? É isso que nós vamos ver na nossa aula de história de hoje. O Império Bizantino nasceu da divisão do Império Romano. Isso lá no ano de 395. Essa divisão ficou estabelecida em Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, com capital em Milão. A cidade de Constantinopla antes era denominada de Bizâncio, e por essa razão o Império Romano do Oriente passou para a história como Império Bizantino. Aliás, essa cidade, Bizâncio, ela foi rebatizada pelo imperador Constantino no ano de 330. Ela passou, a partir de então, a ser chamada de Constantinopla. Atualmente, essa cidade recebe o nome de Istambul e está localizada lá na Turquia. Enquanto no Ocidente o Império Romano desapareceu por conta das invasões de diversos povos, o Império Bizantino conseguiu manter sua unidade e seus habitantes, inclusive, chamavam-se a si mesmo de romanos. Com a queda de Roma no ano de 476, o Império Bizantino passou a ser o herdeiro das tradições romanas e sobreviveu mais 1000 anos. Esse é um ponto importante a ser destacado. Um dos principais imperadores bizantinos foi Justiniano. Mas por que Justiniano ganhou tanto destaque? Bem, no seu governo, o Império Bizantino atingiu o máximo esplendor. Filho de camponeses, Justiniano chegou ao trono no ano de 527. Sua esposa, Teodora, também era vinha de uma origem humilde e exerceu decisiva influência sobre a administração do império. Justiniano também foi responsável pela reconquista de territórios que antes haviam pertencido ao Império Romano do Ocidente, incluindo Roma, o sul da Espanha e o norte da África. Essas regiões haviam sido ocupadas pelos povos germânicos. No poder, Justiniano procurou organizar as leis do império. Encarregou uma comissão de juristas de elaborar o chamado Digesto, que era uma espécie de manual de direito destinado aos estudantes, que foi publicado em 533. Neste mesmo ano, foram publicadas as chamadas Institutas, com os principais fundamentos ou os princípios fundamentais do direito romano, e no ano seguinte concluiu o chamado Código de Justiniano. As três obras de Justiniano eram uma compilação das leis romanas desde a República até o período imperial. Posteriormente foram reunidas numa única obra, chamada de Codex Justinianus, e depois passou a ser chamada de Corpus Juris Civilis, ou Corpo de Direito Civil. O imperador Justiniano também dotou a capital de grandes edifícios, como por exemplo a Igreja de Santa Sofia e o Palácio Imperial. E aqui nessa imagem nós podemos perceber a expansão do Império Bizantino durante o reinado de Justiniano. Em laranja escuro, nós podemos observar o Império Bizantino e na parte mais clara os territórios que foram conquistados por Justiniano. Então essa imagem mostra justamente a expansão do Império Bizantino durante o governo de Justiniano. Sobre a cultura, quais eram as características culturais do Império Bizantino? A cultura bizantina era uma mistura de influências romanas, helenísticas e orientais. A cidade de Constantinopla era um importante centro comercial e cultural, e foi dali que o cristianismo se expandiu. Adotaram o grego como idioma oficial no século VII e mantiveram constantes relações com povos asiáticos. A pintura se desenvolveu juntamente com o cristianismo e se caracterizava pela frontalidade, pouca importância em retratar o corpo humano e o uso de cores para ressaltar as figuras. A arquitetura combinava o luxo e a exuberância do Oriente. E a religião no Império Bizantino, como era? Bem,
Justiniano procurou usar a religião cristã para unir o mundo oriental e ocidental. Esse é um ponto importante que devemos destacar. Procedeu à construção da Igreja Santa Sofia, monumento arquitetônico com uma enorme cúpula central, apoiada em colunas que terminam em capitéis ricamente trabalhados. Ali, inclusive, eram consagrados os imperadores bizantinos. O cristianismo predominou no Império Bizantino, mas se desenvolveu de forma distinta que no Ocidente. Enquanto lá no Ocidente havia cada vez mais a igreja estava dividida, lá no Oriente, no Império Bizantino, a igreja e o imperador se unia cada vez mais. Por isso, o imperador passou a ser considerado como um dos chefes da igreja, e esta união foi chamada de cesaropapismo ou teocracia. A igreja oriental utilizava a língua local nos seus cultos e não admitia a utilização de imagens tridimensionais. Já na igreja do Ocidente, não reconhecia o imperador como um chefe, empregava o latim nas suas cerimônias e veneravam esculturas. Para os bizantinos, as imagens, denominadas ícones, deviam ser bidimensionais, e esta disputa acabou levando a um movimento de destruição que ficou conhecido como iconoclastia. Assim, muitas obras de arte se perderam enquanto não se chegou a um acordo sobre a relação da veneração das imagens. As diferenças culturais entre Oriente e Ocidente e também a disputa pelo poder entre o Papa e o Imperador culminaram na divisão da Igreja, isso lá no ano de 1054, criando uma cristandade ocidental, chefiada pelo Papa, e uma oriental, chefiada por um colegiado de bispos e o Imperador. Esse fato recebeu o nome, inclusive, de Cisma do Oriente. A partir de então, a Igreja Oriental passou a ser conhecida como Igreja Católica Ortodoxa e foi responsável por cristianizar lugares como a Rússia, a Bulgária, a Península dos Balcãs, entre outras regiões. Tá ok? E na área econômica, como era a economia lá no Império Bizantino? Bem, situada numa posição privilegiada entre a Europa e a Ásia, na passagem do Mar de Mármara para o Mar Negro, Constantinopla era ponto para os comerciantes que circulavam entre o Oriente e o Ocidente. A cidade possuía diversas manufaturas, como as de seda, e um comércio bem desenvolvido. Devido à prosperidade econômica, a cidade era alvo de expedições militares de povos orientais e mais tarde dos árabes. Estava fortificada com muralhas e os bizantinos, inclusive, desenvolveram o chamado fogo grego, que era uma substância que permitia arder o corpo da pessoa mesmo dentro d'água. Então era uma região bem desenvolvida em termos econômicos. Como ocorreu a queda do Império Bizantino? Após o auge, durante o governo de Justiniano, no século VI, o Império Bizantino não expandiu mais seu território. Surgiram-se anos de prosperidade, onde os bizantinos desenvolveram um dos maiores impérios da Idade Medieval. Por outro lado, com a conversão dos árabes ao islamismo no século VII, vários monarcas muçulmanos passaram a atacar as fronteiras do Império Bizantino e ocupá-lo. Durante a Baixa Idade Média, além das pressões dos povos e impérios nas fronteiras orientais e perdas de territórios, o Império Bizantino foi alvo também da retomada expansionista ocidental. A Quarta Cruzada, por exemplo, foi particularmente nociva a Constantinopla. Ao invés dos cruzados atacarem Jerusalém, preferiram guerrear contra um império cristão e ainda instalaram ali um patriarcado latino. Com a expansão dos turcos otomanos no século XIV, tomando os Balcãs e a Ásia Menor, o império acabou reduzindo a cidade de Constantinopla. O predomínio econômico das cidades italianas ampliou o enfraquecimento bizantino
que chegou ao fim, o Império Bizantino chegou ao fim em 1453, quando o sultão Maomé II destruiu as muralhas de Constantinopla com poderosos canhões e passou a dominar aquela região, tá certo? Então, gente, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Caso alguém tenha alguma dúvida, me procurem. Eu vou procurar ajudar vocês da melhor forma possível, tá ok?